Brincando com realidades paralelas e até mesmo com a inevitabilidade do destino, A Grande Família, o filme, é uma adaptação para a sétima arte do popular seriado exibido por anos nas noites de quinta-feira na televisão brasileira. Se passando entre o hiato da sexta e sétima temporada do seriado, a narrativa se encontra no mesmo universo deste, mas não de forma totalmente canônica, desconsiderando alguns dos acontecimentos que ocorrem no longa, enquanto dá continuidade à gravidez de Bebel, por exemplo. A trama, que conta com um teor mais sério se comparado ao material original, nem mesmo por isso deixa de lado os dramas tão recorrentes da série, bem como o humor que conquistou a crítica e a opinião pública do país por tantos anos. A série, que se tornou extremamente popular na primeira década do século, tendo influenciado diversos aspectos da cultura brasileira, mas que infelizmente viu sua popularidade cair após a virada da década, retrata com fidelidade o panorama social e familiar de uma família dignamente brasileira. Os Silva, uma família de classe média baixa que mora na zona norte do Rio de Janeiro, conta com inúmeros clichês, maneirismos e um linguajar típico da cultura carioca e brasileira como um todo, o que contribuiu para o seu extenso sucesso enquanto era exibida, e até mesmo a ser de certa forma cultuada após seu término, com Agostinho Carrara até mesmo se tornando um personagem símbolo para o público jovem, e especialmente em meio à cultura indie, que vê em seu comportamento e guarda-roupa pouco convencional um ídolo a se seguir. A trama se concentra no dilema emocional do patriarca da família Silva, Linneu, que após ir ao enterro de um de seus colegas de trabalho, que morreu prematuramente, acaba passando mal, o fazendo perceber o quanto a vida é frágil e que pode acabar a qualquer instante. Temendo também morrer em breve, e por já ter um histórico de problemas de saúde no passado, o protagonista resolve ir ao médico fazer uma bateria de exames, onde o doutor lhe revela ter percebido uma mancha em seu peito, mas que não sabia qual era a natureza de tal mancha, até abrir o envelope que continha em mãos. Ao que Linneu se opõe, dizendo que prefere viver na dúvida e que esconderia essa informação o quanto fosse possível de toda a sua família, na tentativa de assim poupá-los da dor de sua morte, que em sua visão era tida como certa. O impacto da notícia acaba visivelmente abalando o protagonista, que só vem a revelar a possibilidade de morrer em breve mais tarde para Agostinho na trama, e ao ter que conviver com isso, acaba adotando diferentes posturas diante do problema. Em virtude dessa mudança no comportamento do protagonista, Linneu acaba desencadeando para a audiência a existência de 3 realidades paralelas, que retratam cada qual de sua forma um comportamento distinto do protagonista, que tenta lidar com a perspectiva de que morreria em breve. A primeira realidade retratada mostra um Linneu pessimista e angustiado, que teme a morte mais do que qualquer outro acontecimento, e se preocupa com o destino que sua esposa teria uma vez que estivesse morto. Ao perceber esse baixo astral do protagonista, seu colega de trabalho, Mendonça, o tenta arranjar uma amante no trabalho, direcionando seus esforços para Marina, uma jovem que trabalhava na repartição de Linneu e que já havia manifestado interesse anteriormente, plantando bilhetes no escritório do protagonista, que teriam sido supostamente escritos por ela. Mesmo se negando a manter um relacionamento extraconjugal, por ter orgulho de seu casamento, que já durava 40 anos, Dona Nenê acaba descobrindo os bilhetes no bolso de sua calça, e interpretando erroneamente a situação, acredita estar sendo traída e o expulsa de casa, indo até o baile onde comemoravam todo ano seu aniversário de namoro, com seu ex-pretendente, Carlinhos, a que havia encontrado há poucos dias enquanto fazia compras, despertando novamente o interesse no personagem, que já era apaixonado por Nenê há mais de 40 anos. Tendo que lidar com a partida de sua esposa, Linneu, que se encontrava cada vez mais decadente, acaba revelando para Agostinho sua suposta doença terminal, com este o encorajando a ir atrás de sua esposa, pois mesmo à beira da morte, não podia deixar seu casamento acabar assim, o que o personagem faz e o leva até a linha férrea, onde atola o pneu de seu carro e acaba encarando a morte com um trem vindo em sua direção em alta velocidade, onde a segunda realidade se inicia. Nessa realidade, somos apresentados a um Linneu cínico e inconsequente, que responde ao fato de que possivelmente morreria em breve, vivendo a vida doidado. Mudando seu visual e atitude para um homem mais confiante, flertando com a moça da repartição e passando a frequentar o bar de Beisola, ao mesmo tempo em que tenta inutilmente conciliar tais comportamentos com a manutenção de seu casamento. Por fim, suas atitudes são novamente descobertas, o que desemboca em uma briga e eventual separação entre Linneu e Nenê, com esta última novamente indo ao baile com Carlinhos, o que desperta no protagonista uma epifania, pois percebe que agir de forma inconsequente diante da morte não o fez mais feliz, ou realizou os desejos que veio reprimindo ao longo dos últimos anos. Apenas decepcionou toda a sua família, que o veria como uma pessoa vazia uma vez que morresse, o levando a ir atrás de Nenê para tentar reconquistá-la, e novamente parar na linha férrea. Já na terceira e definitiva realidade, Linneu, mesmo temendo a morte como nas demais, acaba não cedendo ao desespero diante da situação, e resolve que em seus últimos dias iria aproveitar a companhia de sua esposa e criar o máximo possível de boas recordações com ela, como uma forma de confortá-la e torná-la feliz uma vez que partisse. Entretanto, nessa realidade, que difere consideravelmente das demais, a inevitabilidade do destino se manifesta com mais afinco,
com acontecimentos que ocorrem nas demais e que não fariam sentido segundo o desenrolar dessa linha do tempo, acontecendo assim mesmo, como a suposta traição de Lineu, que é interpretada erroneamente por Tuco e que eventualmente chega aos ouvidos de Dona Nenê, que mais uma vez se vê magoada pela suposta infidelidade do marido. Porém, tal realidade também se difere por 2 pontos-chave: a recusa de Nenê em ir ao baile, que recusa o convite de Carlinhos por amar Lineu e reafirmar isso inúmeras vezes, e a coragem que o protagonista reúne para finalmente abrir o envelope e descobrir que não estava prestes a morrer como acreditava. Tal revelação acaba fazendo com que ele vá até o baile, pois acreditava que sua esposa se encontrava lá, e ao passar pela linha férrea, acaba sendo salvo pelo destino e pela própria Nenê, que ao ser informada do resultado do exame, corre atrás de seu marido para perdoá-lo, pois o mal-entendido havia sido explicado, o tirando do carro e salvando sua vida, sendo esta, por fim, a realidade definitiva e canônica da trama. Todas as 3 realidades apresentam pontos em comum, que se manifestam de formas diferentes, de acordo com as ações que o protagonista toma, mas que, por fim, acabam desembocando sempre nos mesmos resultados. A gravidez de Bebel, que se repete nas 3 linhas do tempo, o guincho do táxi de Agostinho, a aparição de Carlinhos e o desenvolvimento do relacionamento de Tuco e Marilda, são todos acontecimentos que se repetem, mas têm desenvolvimentos distintos, impactando a trajetória de Lineu, mas que no fim, sempre acaba na linha férrea, o que reafirma esse caráter de um destino inalterável que a trama supostamente assume. O medo que o protagonista exibia em descobrir o verdadeiro resultado do exame o fez temer tanto a morte que, por fim, ele acabou morrendo por dentro, pois sua personalidade e caráter acabaram tão alterados que, aos poucos, ele foi perdendo as pessoas que amava por tal mudança. Ao nutrir a crença de que seu destino já estava selado dentro daquele envelope, Lineu deixou de viver sua própria vida, e por não acreditar que viveria por muito tempo, acabou inadvertidamente conduzindo a si próprio para a morte. A terceira realidade difere tanto das demais, pois é a única em que o personagem consegue descobrir o valor de sua vida, e portanto reconquista a vontade de viver como vivia anteriormente, antes que fosse tarde demais. Ao descobrir que seria avô, e ao conversar com Agostinho, Lineu percebe que não vinha sendo sincero com sua esposa, tampouco consigo próprio, e que esta era a verdadeira raiz de seus problemas, pois uma vez que fosse honesto com sua família, todos os seus problemas se resolveriam. É somente neste cenário que acaba sendo revelado para Nenê a tempo é que Lineu se salva, pois o amor de sua esposa, que vinha sendo negligenciado desde o início da trama, por fim, acabou se tornando o principal diferencial entre as realidades, sendo ele o responsável por salvar sua vida da vinda do trem. Os diferentes comportamentos que Lineu exibe diante da morte diferem de quem realmente era e impactam as pessoas ao seu redor. Sua versão pessimista e inconsequente se provaram como prejudiciais ao marido e pai amado que era. Sua versão estoica e amorosa se provou como uma evolução, pois o protagonista, mesmo ainda provocando problemas no caminho, conseguiu vencer o medo que sentia da morte e reassumir o controle sobre seu próprio destino, desmentindo a crença de que o destino era inalterável e vinha sendo afirmado durante todo o longa, encontrando assim a verdadeira felicidade em meio à sua vida simples e pacata ao lado de Nenê, percebendo o valor que a honestidade e o afeto continham por si só, não precisando de uma sentença de morte para perceber tais coisas. A Grande Família, o filme, contém um roteiro muito mais complexo se comparado à sua contraparte televisiva, mas mesmo assim, consegue manter o tom pastelão do humor, que segue presente de forma original aqui, e todos os dramas que uma família como Silva experienciam frequentemente. O arco de Lineu, abordado com mais ênfase na trama, mostra que não há nada mais valioso do que a própria família, e que a atenção, o afeto e o carinho devem ser dados constantemente durante toda a vida para aqueles que se ama, pois no fim, são tudo o que realmente importa na vida. Sua falsa sentença de morte criou inúmeros comportamentos impensáveis para o personagem, mas por fim, lidar com a situação sendo quem ele realmente era e buscando extrair o máximo disso, se provou como uma situação correta, pois mesmo com um destino quase que inalterável e uma história cíclica, no fim, apenas cada um é responsável por seu próprio destino, e cada um escolhe a forma como vive. E Lineu escolheu amar Nenê até o fim de sua vida.